Vamos estar aqui fazendo uma live mais uma vez. Boa noite. Vamos estar aqui fazendo mais uma live. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Estar aqui fazendo uma oração para a gente dar início. Deus poderoso e santo, Deus tremendo. Peço que venha abençoar cada vida que se encontra agora do outro lado. Que o Teu Espírito Santo venha dar paz, saúde, alegria. Que o Senhor venha alegrar os corações tristes, ó Pai. Que o Senhor venha falar nos nossos corações de uma forma tremenda, de uma forma especial. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Vou aqui trazendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus 18. Uma conversa qual os discípulos têm ali com Jesus, um particular com Jesus. E o Senhor colocou essa palavra hoje no meu coração, que diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Então nós podemos ver aqui um debate, né? Os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus, questionando Jesus sobre aquele que era maior no reino dos céus. Então ali eles queriam o quê? Um lugar de destaque. Queria se aparecer. Queria lugar de honra, de glória. E a honra e a glória pertencem somente a Deus. E ali Jesus começa a exortá-los e explicar para eles que se não fizermos como meninos, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Então que Jesus estava dando um ensinamento para os seus discípulos. E hoje da mesma forma para nós. Aqui Jesus está dizendo, se nós não fizermos como menino, como uma criança, de maneira alguma herdaremos o reino do céu. E por que será que Jesus estava falando desta forma, desta maneira? Por quê? Porque a criança, ela tem um coração puro. A criança tem um coração limpo. A criança não tem malícia dentro do seu coração. A criança não guarda ódio. A criança não tem rancor. A criança não guarda inveja dentro do seu coração. Ela tem um coração puro. Aquele coraçãozinho doce, meigo, que na mesma hora que você dá um tapinha nela, que você corrige ela vai lá, chora. Mas ela já volta, logo, ela volta com aquele sorriso no rosto, toda feliz e toda alegre. E nós que somos o ser humano já adulto, não temos esse coração que a criança tem. Muitas vezes a mágoa, o rancor, o ódio toma conta do nosso coração, toma conta da nossa alma. E aquilo, cada dia que passa, vai ficando pior. Você está entendendo? E nós podemos ver que isso aí atrapalha. A palavra de Deus a própria palavra de Deus está falando que se não for como um menino, como uma criança, jamais vai dar o reino do céu. Quer dizer o seguinte, que a criança, você bate nela, você corrige, você exorta, logo ela está ali, ela não guarda mágoa no seu coração. Mas o ser humano que é adulto, ele guarda mágoa. Uma criança, ela não preocupa com o lugar de destaque. Uma criança, ela não preocupa, ela não quer aparecer. Ela quer brincar. Ela não está preocupada de um lugar maior do que o outro, com o seu coleguinha, não. Ela não tem isso dentro do seu coração, ela não tem a malícia, a raiva, o rancor, o ódio. Uma criança, ela ama, ela guarda o amor dentro do seu coração. E o seu amor é sincero, o seu amor é verdadeiro. E é assim que nós temos que ter e ser, guardar, ter aquele amor sincero do nosso coração, um amor fraternal. Você vê que se ela vê alguma coisa errada, ela chega e fala. Sabe? Ela chega e fala a verdade, porque ela não tem a malícia. Você tá entendendo?
ela é pura, ela é verdadeira. E ali nós podemos ver que os discípulos estavam disputando entre si um lugar no reino do céu, uma cadeira de honra. Pelo que eu estava falando ali, olha para vocês verem. E naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Será que lá no reino do céu vai ter um maior que o outro? Não. A não ser Deus e seu Filho Jesus Cristo. Porque lá a palavra do Senhor fala que lá nós vamos ser todos iguais. Lá no céu não vai ter separação nem do rico, nem do pobre, nem daquele que é de cor, nem do branco, não. Lá no céu não vai ter separação, vai ser todo igual. A palavra do Senhor fala que lá nós vamos ter um corpo de glória, um corpo transformado. Lá não vai ter choro, lá vai ser só alegria. Então lá no céu não vai ter um maior nem um melhor que o outro, não. Todos vão estar igual, em perfeita harmonia, adorando ao Senhor, assim como os anjos. A palavra de Deus fala que os anjos estão 24 horas e ela adorando ao Senhor. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Adorando ao Senhor incessantemente. Então lá no céu não tem divisão, não tem separação, lá não tem mágoa, não tem rancor, não tem ódio, lá não tem morte. Lá vai ser só alegria. Por quê? Porque nós vamos estar vivendo com Jesus Cristo. E para que possamos chegar até lá, nós temos que lutar. Nós temos que renunciar a muita coisa. Renunciar à carne, os desejos da carne, a cobiça, o engano, o ódio, o rancor, a ira. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aqui Jesus está trazendo um ensinamento de o que deve ser feito ou não para nós podermos herdar o reino do céu. Não é de qualquer maneira. Aqui Jesus está falando, se não fizerdes, em verdade vos digo que se não fizermos como um menino, como uma criança, de maneira alguma herdarão o reino dos céus. Uma criança ela não arquiteta, ela não planeja o mal contra ninguém. A criança tem um pensamento puro. Nós podemos ver que a pessoa, hoje o mundo que nós estamos vivendo está difícil. É um querendo puxar o tapete do outro. Um querendo massacrar o outro. Você vê que essa pessoa está ocupando uma posição melhor, uma posição de destaque. Já quer dar um jeitinho de derrubar, de puxar. Seja em todas as áreas, qual for a área da vida dela. Seja financeiro, seja espiritual, seja na área sentimental. Não quer ver ninguém em paz, não quer ver ninguém feliz. E desse jeito não vai herdar o reino do céu. A palavra está sendo bem clara. Por quê? A criança é humilde. Uma criança, ela é humilde. Você fica brava com ela, você deixa ela de castigo. Dali um pouquinho, ela vem com aquele abraço, com aquele amor, com aquele carinho. Mas já o ser humano, não. E a palavra do Senhor está falando, se nós não formos como uma criança, de maneira alguma vai herdar o reino do céu. O reino do céu não é fácil entrar, não. Por isso que a palavra do Senhor fala aqui. Larga e espaçosa é a porta que conduz ao inferno, que conduz à perdição. Mas o caminho, a porta que nos conduz ao céu, ela é estreita. E é poucos que entram por ela, porque são poucos que querem renunciar à carne, o desejo da carne. São poucos que têm um amor no coração, que amam o seu próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? Uai, o mal que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o meu próximo. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Se eu não quero ser prejudicado, eu não vou prejudicar o meu próximo. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Não têm amor. A palavra de Deus fala que por se multiplicar a iniquidade, isso quer dizer o pecado, o amor de muito ia se esfriar. Então nós podemos ver que as famílias já não têm amor um pelo outro, os irmãos, os pais pelos filhos, filhos pelos pais, a mãe. O que é isso? Os lares hoje estão em divisão, estão em guerra. E o que está faltando? O amor. O amor. O amor hoje está em segundo plano. Ali um querendo ser mais que o outro. Um cobiçando que é do outro. Querendo tomar a bênção. Ocupar o espaço do outro. Nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra. Mas então essas pessoas que estão fazendo isso,
É a palavra de Deus que está falando, não vai herdar o reino do céu, não. Não é de qualquer maneira. Aí chega lá no dia do juízo, aí fala, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, expulsei demônio, eu ajudei, eu fui ficar solidário com o próximo, é isso que aquilo. Aí Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então quer dizer que Jesus ele não vai conhecer esse tipo de pessoa que só pratica o mal, que vive enganando as pessoas, está passeando. Deus não está no meio dessas coisas. Deus não está no meio do engano, da mentira, da trapaça. Na tua frente é uma coisa, tá sorrindo, escancarando os dentes, mas quando vira as costas, só misericórdia. Seja sincero. Não seja uma coisa nas costas e na frente outra, não. Desse jeito você está, a pessoa quando faz isso, ela tem dos caras. Na frente é uma coisa e nas costas é outra. E as pessoas fazem isso conosco. Quem sabe o que é isso? Aí é a falsidade. Quem sabe você não está passando por isso hoje? A pessoa que é tão triste quando a pessoa na tua frente é uma coisa e nas costas tu é outra. Na tua frente ela te agrada. Nossa, faz de tudo, te elogia, mas quando vira as costas, só misericórdia, gente. Que é isso? A palavra do Senhor fala que ou é ou não é. Não tem dois termos com Deus. Ou nós somos ou nós não somos. A palavra de Deus fala assim, sim ou não, não. Passou disso é procedência maligna. Ou você é ou você não é. Ou você ama o teu próximo ou você não ama. Nós temos que ser verdadeiros. Jesus ele pregava a palavra com verdade e ele era verdadeiro. Portanto aqui, ele foi verdadeiro com seus discípulos. Os discípulos perguntaram para ele, mestre, olha aqui, na mesma hora chegaram os seus discípulos a Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus lhes disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerem como meninos, de maneira alguma entrareis no reino do céu. Então aqui Jesus está falando que tem que ter conversão, que tem que se converter, que tem que ter mudança de vida. Aqui quem está falando é a palavra de Deus. Se não vos convertermos e fazermos como menino, de maneira alguma herdará o reino do céu. Aqui Jesus está sendo bem claro. Está sendo bem objetivo. A palavra de Jesus era bem clara. Jesus ele pregava a verdade, ele ensinava a verdade. Só vai para o inferno quem quer ir. Ele está deixando bem claro aqui o caminho que nos leva para o céu, a verdade. Se não vos converteres e não se tornarem como menino, de maneira alguma herdareis o reino do céu. Tá bem difícil, né? Se não vos converteres. Aí mais embaixo ele fala, no 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, é o maior no reino dos céus. Então quer dizer que nós temos que ser humilde, como uma criança. Portanto, qualquer que se tornar humilde, como este menino, aleluia. Este é o menor no reino dos céus, maior. Se nós somos humildes. A palavra de Deus fala que o humilde, ele exalta, mas o soberbo, o prepotente, ele abate. Então, para nós entrar no céu, nós temos que ser humilde e manso. Assim como Jesus foi. Jesus era. Ele era humilde. Ele era manso. Nós podemos ver aí que Jesus, ele andava pela cidade, pelas ruas, pelos vilarejos, debaixo de sol, de chuva. A palavra de Deus fala que ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Ele não ficava numa hospedagem, não, quando ele viajava, não. Jesus era humilde. Jesus era tão humilde que já nasceu humilde. Ele não nasceu num berço de ouro, ele não nasceu num berço, numa cama, não.
Ele nasceu numa manjedoura, ali numa cocheira de vaca. Criança, o Filho de Deus nasceu numa manjedoura, no estábulo, onde ali ficavam os animais. Por que será que Deus permitiu que isso acontecesse? Para deixar para nós como um exemplo. Se o próprio Filho de Deus era humilde, nasceu numa manjedoura. Jesus podia ter preparado o melhor lugar para ele aqui nessa terra. Melhor lugar, uma melhor hospedaria. Mas José sabia que Maria já estava na hora de dar à luz ao filho Jesus. Então ele passou até uma estrebaria, que fala estrebaria, ele passou até, supomos aqui, um hotel, um lugar onde se hospeda. E a palavra do Senhor fala que ali não tinha nenhuma vaga para o Filho de Deus entrar, para o Filho de Deus ficar. E muitas vezes, Jesus está procurando um lugar, um espaço, uma morada no nosso coração, no meu, no teu, e Ele não está achando lugar. Jesus ele não está achando um espaço dentro do nosso coração. Ele quer entrar e fazer morada. Porque aqui só tem coisa má, coisa ruim. Mágoa, orgulho, rancor, o ódio, a soberba, a prepotência. Como que Jesus mora numa casa assim? Se ele é humilde, se ele é amor, mas ele também é justiça. Aqui, a nosso coração é a morada de Deus, é a morada do Espírito Santo. E para que ele possa entrar aqui dentro, ele tem que estar limpo. Tem que ter um espaço. Se tiver cheio de coisas ruins, de coisas amargas, como que Jesus vai entrar aqui dentro? Se a palavra de Deus fala que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Assim como Jesus não encontrou lugar, espaço na hospedaria, por quê? Porque estava cheio. Estava cheio de gente. E às vezes está dentro do nosso coração também, às vezes não tem um espaço para Jesus entrar. E Ele quer entrar dentro do nosso coração e fazer morada. E Ele fala assim na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Então Ele está batendo na porta do teu coração, no meu, do teu coração nesta noite. Se nós abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar, Ele entra e faz morada. Ele fica aqui dentro e não sai. Depende de nós aceitar Ele aqui ou rejeitar Ele. Mas para que Ele possa estar aqui dentro tem que ter um espaço. Não pode estar cheio de coisas más, tem que estar cheio de amor, de humildade, assim como Ele falou. Se não vos fizeres humilde como este menino, de maneira alguma herdarei o reino dos céus. Se nós fizermos humilde como aquele menino, este é o maior no reino dos céus. Porque nós vamos ser semelhantes a Jesus, que Jesus era humilde. Jesus era amor. E nós podemos ver que Jesus não encontrou lugar. José, com sua esposa, que era Maria, que era a mãe de Jesus, a mulher qual Deus escolheu para ser a mãe do Filho de Deus. Já imaginou a situação dessa mulher? Ela era uma mulher humilde. Jesus, quando escolheu ela, Deus, quando escolheu ela para ser a mãe do Filho de Deus, Deus não olhou para a aparência daquela mulher, não. Deus olhou para o coração dela. Deus olhou para a humildade, da sinceridade, o amor qual ela tinha pelo próximo e por Deus. Ela estava gerando ali o Filho de Deus. Imagina a luta que essa mulher passou, a guerra, a batalha espiritual que essa mulher enfrentou, carregando ali o Filho de Deus no seu ventre. Imagina a angústia que deve ter ficado no coração dessa mulher, não ter achado um lugar para ela ficar, para ela hospedar, para ela dar a luz ao seu filho, Jesus Cristo. Mas José, com aquele coração humilde, doce, cuidava dela com o maior carinho. Deus não tinha unido esses dois em vão. Deus tinha um propósito.
Então Deus une as pessoas com um propósito. Deus uniu aqueles dois com um propósito. Deus já tinha um propósito. Porque Deus conhecia o coração de José. Ele tinha um coração bom. Ele cuidava com amor da sua esposa. Já imaginou se Deus permitisse que um homem que fosse mau, de um coração ruim, fosse cuidar de Maria? Fosse fazer ela sofrer, chorar ali, sendo que ela estava ali gerando o Filho de Deus? Então Deus escolheu a pessoa certa. Deus coloca a pessoa certa do lado certo, junto com a pessoa certa. Deus faz as coisas certas, perfeitas. Quem faz tudo errado é o diabo. A palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E a palavra do Senhor fala que Jesus nasce numa estrebaria, numa cocheira. Ali foi a caminha do menino de Jesus. Foi ali. Mas os anjos estavam todos ali em volta, guardando e protegendo o Filho de Deus. Por que será que Deus permitiu isso? Vou mostrar aqui. Jesus era humilde. O Filho de Deus, ele era humilde. Ele está mostrando aqui que não é dinheiro, que não é riqueza, que não é poder que faz a diferença na vida da pessoa, mas sim o amor, a humildade. Isso é que faz a diferença. Não sou contra quem tem e é rico, não. Se Deus deu para você a riqueza, se Deus deu uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, um trabalho bom, glória a Deus. Porque Deus, ele abençoa. Os seus, Deus, ele abençoa. Mas quer dizer que nós temos que ter um coração humilde, amor no coração. O dinheiro, o lugar de destaque, não pode ultrapassar aquilo que Deus tem para nós. Porque Jesus falou ali que se não fizermos como menino, de maneira alguma herdarei o reino dos céus. O maior do reino dos céus é aquele que é humilde, como aquele menino. Não foi assim que a palavra do Senhor falou? Então pode sim ter o dinheiro, pode ter o que for, mas a humildade tem que estar em cima em primeiro lugar. Que às vezes a pessoa cresce um pouquinho, já quer pisar em cima dos outros, humilhar, massacrar. Não, não é assim que acontece. Não é assim que funciona com Deus. Igual eu falei, o caminho que nos conduz ao céu, ele é estreito. A porta que nos conduz ao céu, ela é estreita. E poucos são os que vão entrar por ela. Porque são poucos os que têm amor no coração, são poucos que teme a Deus. Porque quem teme a Deus, honra a Deus em tudo. Não prejudica a vida de ninguém. Sim, ajuda. Porque o amor está ali. Se compadece do seu próximo. Vê quando ele está necessitado. Quem tem amor se compadece. Divide o que tem. Divide. Não é isso, Manfia? Quantas vezes você já fez isso? Quem tem amor, divide o que tem, mas são poucos que têm amor, que faz as coisas por amor, que tem gratidão a Deus. Ah, hoje eu tenho tudo, hoje eu tô feliz, hoje eu dou glória a Deus, hoje eu tô na paz. Mas chegou o dia que às vezes tá faltando alguma coisa dentro do lar, tá faltando um mantimento, um alimento ali, ou um calçado que quer comprar. Aí parece que o amor e a humildade acaba, aí já começa a extrapolar, já começa a brigar, começa a gritar. Você entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Se você tem Deus no teu coração, você adora a Deus um pouco, você adora a Deus um muito. O apóstolo Paulo falava que ele sabia ter o pouco e sabia ter o muito. Ele sabia. Quer dizer que ele sabia lidar com essas duas situações. Ele era o mesmo, ele não mudava. Se ele tinha bastante, ele adorava a Deus. Ele agradecia a Deus, uma alegria na felicidade. E se ele tinha pouco também, era a mesma coisa, ele estava feliz. Por que ele falava isso?
Porque o apóstolo Paulo era um missionário assim como Jesus. Ele andava de um lado para o outro, de uma cidade para outra, anunciando a palavra, pregando o evangelho, fazendo discípulos. E tinha lugar que ele era bem recebido e tinha lugar que ele não era. Tinha um lugar que ele era bem acolhido e tinha lugar que não. Nós podemos ver que esse homem foi preso por amor ao evangelho. Ele apanhou em praça pública por expulsar um espírito imundo daquela jovem que tinha um espírito divino, fazendo a obra de Deus. Uma palavra do Senhor fala que ele era tão humilde que ele não revidou. Ele foi preso. Ele, Silas. Nem assim ele perdeu o amor e a gratidão a Deus. A palavra de Deus que fala que ele estava preso ali, apanhou bastante em praça pública, quer dizer, todo mundo viu ele apanhando ali. Depois prenderam ele. Colocaram ele no cárcere, prenderam seus pés. Aí a palavra do Senhor fala que perto da meia-noite ele estava ali adorando a Deus, cantando louvor a Deus. Já imaginou? Apanhou bastante ali na praça pública. Foi preso. Perto da meia-noite eles não estavam nem reclamando, nem murmurando. Estavam fazendo o quê? Adorando a Deus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Estava ali adorando a Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, as portas se abrem, as cadeias se rompem. A palavra do Senhor fala que as cadeias se abriram. A glória de Deus se manifestou. Houve um terremoto ali, um barulhão ali, as cadeias se abriram. Eles foram libertos. Então quer dizer, o que liberta, o que quebra as cadeias é a oração, é a adoração a Deus. Eles podiam estar ali reclamando, murmurando, pagando por algo que eles não fizeram, porque eles não fizeram nada de errado, eles estavam fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que era correto, obedecendo ao chamado qual Deus tinha para eles. Mas estava ali pagando o preço, adorando. É isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você. A luta veio, a tempestade veio, adore. Tem aquele louvor que fala assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus é na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, tá chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve, tá cantando, louve, seu louvor invade o céu. Então quer dizer que o louvor de Paulo e Silas invadiu o céu. É na dor, na angústia, na aflição, no desespero, no medo. Adore ao Senhor.
Eu não tinha plano de louvar o Senhor que negasse sobre esse hino, não. Mas eu estou louvando sim porque Deus colocou no meu coração. Adore o Senhor. Louve na dor. Louve na angústia. Louve na aflição. Louve no medo. Talvez você está com medo agora, neste momento. Comece a adorar o Senhor, que as cadeias vão cair, as portas vão se abrir. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Paulo e Silas foi preso injustamente. Por quê? Por obedecer a Deus, obedecer o seu chamado. Talvez você tenha pagado um preço caro para fazer a obra de Deus, para fazer agradar a Deus. E não importa, continua no propósito, adorando a Deus, agradando a Deus. Você tem que agradar a Deus, não o homem. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Adorando a Deus, cumprindo o propósito, o chamado dele. E muitas vezes pagamos o preço por isso, por ser fiel, por ser obediente a Deus. E as pessoas muitas vezes não entendem, já começam a querer derrubar, querer jogar praga, já querer puxar o tapete. Não, cada um tem um pouco que fala, cada um do seu quadrado. Então cada um no seu chamado. Cada um faz a obra de Deus conforme Deus te chamou. Deus te chamou para adorar, para pregar, amém, vai fazer a obra. Cada um Deus usa de uma forma, cada um Deus usa de um jeito. Se Deus te chamou para ajudar as pessoas, amém, ajuda. A palavra do Senhor fala que Dorcas, ela ajudava as pessoas costurando, dando roupa para as pessoas. Tem umas pessoas que Deus usa dando mantimento, dando a cesta básica, amém. Cada um Deus usa de uma forma e continua adorando e agradando a Deus conforme a maneira que Deus te chamou. Cada um Deus chama com um propósito. Se Deus levantou, exaltou, colocou de pé, glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus. Mas aqui não é porque pôs de pé, levantou, porque é melhor do que o outro, não. Grande é só Deus. Podemos dizer que Jesus era humilde. E ele fala que se nós não formos humildes, como um menino, como uma criança, de maneira alguma nós vamos herdar o reino do céu. Então nós temos que ser humildes em toda circunstância da nossa vida. Até quando o problema bate na nossa porta. Às vezes nós não estamos esperando, bate ali o problema na nossa porta. O que nós temos que ser? Humilde. Humilde diante do problema, da dificuldade. Paulo Silas, ele foi humilde. Foi adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, as cadeias, as portas se abrem. Talvez as portas estão trancadas para você. Você olha, não vai para frente, não sai do lugar, está estagnado. Adore a Deus. Adore a Deus. Eu lembrei aqui do testemunho que eu vou ter que contar. Eu acho que muitas pessoas às vezes nem sabem do que aconteceu comigo. Vou dar uma resumida aqui. E eu lembro do Covid. Quem lembra que da fase do Covid? Misericórdia. Então eu tinha bronquite asmática na época. E quem tem esses problemas aí tinha um risco maior, né? Quando pegava Covid. E eu lembro que eu peguei o Covid nessa época. E eu tava sozinha em casa, meus filhos, foi só eu que tinha pegado, eu tava sozinha no quarto. Tinha que ficar de quarentena, né? Que eles falavam que lá não podia sair de casa, não podia sair do quarto, porque senão contaminava, né? E eu sozinha dentro da minha casa. Os meus 2 filhos que moram comigo, eles faziam o alimento para mim de manhãzinha, colocavam na porta do meu quarto, deixava ali, eu pegava. Para não contaminar eles saíam para trabalhar. E eu ficava o dia inteiro ali sozinha. Só que é o seguinte, como eu já tinha um problema de respiração, onde atacava mais é quem tinha problema asmático, que tinha diabetes, era sintomático assim, né? E eu tenho esse problema desde quando eu nasci, bronquite asmático. Graças a Deus agora não tem crise mais igual eu tinha antes. Deus fez um milagre, que eu vivia com o petiano igual gato. Era igual gatinho miando, misericórdia. Eu não posso ficar vendo gatinho miando porque eu lembro do meu passado, que era sofrido, que era triste. Aquela falta de ar que só a misericórdia de Deus. Então, eu lembro que eu peguei o Covid. Eu tinha ido lá no PSF, que eu tenho hipotireoidismo. De vez em quando a minha hipotireoidismo ela dá uma desregulada, isso é normal. Ela dá uma desregulada, às vezes o alimento que eu como, qualquer coisa que acontece, ela dá uma desregulada, ela sobe.
Tem a hiper e a hipo. A hiper, ela é acelerada, ela trabalha muito. A hipertiroidismo, mas a minha é o hipo. A hipotiroidismo, ela é mais lenta, a tiroide já quase não trabalha, ela tem mais dificuldade para trabalhar. Então hoje eu aprendi a lidar com isso, sabe? Hoje quando eu percebo que às vezes que a minha tiroide não está funcionando, hoje eu já tomo meus remédios aqui caseiro e acelero o metabolismo, já coloco ela para trabalhar. Hoje eu já sei lidar com isso. Isso para mim já não é problema mais. Mas voltando ao assunto, eu peguei o Covid, eu perdi o paladar e eu estava sozinho. Foi naquela época que não tinha UTI, era muita gente morrendo, não tinha UTI em lugar nenhum, tá tudo cheio. E eu lembro que eu fui piorando e a falta de ar só aumentando. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, que eu estava vendo que eu ia embora. Já estava vendo a porta aberta para mim ir embora, sabe? Eu já estava indo, já não tinha fôlego mais, já não tinha força mais. E eu sabia que não adiantava nada eu entrar em contato com ninguém, porque não tinha UTI para mim. Na hora que eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, que eu quero ir morar no céu, eu tô te servindo para morar no céu. Sabe? Na hora que eu falei desse jeito, aí o Espírito Santo falou dentro do meu coração, assim. Gente, eu nunca contei esse testemunho aqui ao vivo. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, não, você vai cantar um louvor. Falei, Senhor, como que eu vou cantar um louvor? Eu já tô indo, eu não tenho fôlego mais. Aí o Espírito Santo falou, não, você vai cantar. Então, esse louvor nós cantávamos na igreja, no Circo de Oração, uma filha conhece ele, né, minha filha? Aí, o Senhor falou comigo, você vai cantar este louvor. Falei, Senhor, mas eu não tenho fôlego mais, o Senhor tá vendo que eu já tô morrendo, já tô indo embora. O Espírito Santo falou, você vai cantar. E quando eu ia cantar, às vezes, durante o dia que você tá em casa, você sabe quando você vê na mente um pedacinho do louvor, que você começa a cantar um pedacinho do louvor? Então, de vez em quando vinha um pedacinho desse louvor, eu cantava, mas eu não lembrava da letra inteira. Do final do hino, ou do começo. E nesse dia, o Espírito Santo me deu a letra inteira desse hino. E eu fui obedecer a Deus. A gente tem que ser obediente a Deus, gente. Tem que obedecer a Deus. Se eu não tivesse obedecido a Deus, se eu tivesse sido soberba, se eu tivesse sido arrogante, hoje eu não estaria aqui mais. Então tem muita gente que perde às vezes a salvação, perde a bênção, perde a paz por causa da soberba, da arrogância. Nós temos que ser humildes. Aí o que acontece? Eu obedeci. Porque eu não tinha fôlego nem força, mas eu comecei a cantar. Quando eu levanto as minhas mãos pro céu e sinto o Senhor me enchendo de unção, o óleo santo desce com todo o poder. Não há mal que possa resistir essa operação. O impossível hoje vai ter que ceder. O milagre aqui hoje vai acontecer. Com poder e autoridade, o óleo ungido vai descer. Quando Deus promete, cumpre, você pode crer. Eu sei que posso ver agora Deus movendo as mãos, derrubando a muralha que possa impedir de acontecer milagre com você, irmão. E a corrente que te prende já vejo cair. Eu sei que posso contemplar pelos olhos da fé a operação aqui do homem de Nazaré, caminhando e estendendo as mãos para você. O milagre aqui hoje vai acontecer. E se quer ver Deus de milagre, mostra pra você. O coxo anda, o mudo fala, o cego pode ver. E tem remédio pra curar qual seja a tua dor. É soberano até dos médicos, é o Senhor. Eu não conheço um mal que possa Deus desafiar. Quando Ele ordena ter um morto, tem que levantar. Porque a chave da morte está em suas mãos. Ele é a própria unção. É o Deus de milagre, que está operando para te abençoar. É o Deus de milagre, que está operando para
te abençoar. Aí o Senhor foi me dando a letra. E eu fui cantando esse louvor, comecei lá no fundo, sem fôlego, sem voz. E quando eu terminei de cantar esse louvor, eu fui curada. Jesus fez um milagre na minha vida através desse louvor. E eu nem lembrava, olha, até hoje eu nunca mais esqueço. Ele me deu a letra inteira. Quem sabia só um pedacinho. Esse é o poder de Deus, esse é o milagre de Deus. Então quando nós adoramos na dor, na dificuldade, na luta, quando nós somos humildes obedecendo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E quando eu terminei de louvar esse louvor, meu paladar voltou. A falta de ar acabou. Tudo acabou. E o Senhor falou para mim, eu fechei a tua sepultura, filha. Para você pregar minha palavra, para você louvar, para você ganhar alma para mim. E é o que eu estou fazendo. Não era para mim estar aqui hoje. Não era. Então Deus tinha um encontro marcado com você aqui hoje, nesta noite. Sabe que a palavra que está saindo da minha boca, ela é verdadeira. Eu não estou aqui para brincar, mas para obedecer o chamado do Senhor, o qual Ele designou para mim. Então seja forte, seja corajoso, levanta a tua cabeça. Eu não estou fazendo nada aqui para me engrandecer, nem para me aparecer, mas sim para obedecer o chamado, assim como Paulo e Silas. Enquanto vida eu tiver nesta terra, ligaço e decanto, vou eu aqui obedecer o chamado do Senhor. Porque Ele fechou a minha sepultura para que eu estivesse aqui hoje. E talvez muitas das vezes as pessoas não entendem o propósito. Eu obedeço ao Senhor. E obedecer é melhor que sacrificar. Se eu não tivesse dado ouvido à voz do Espírito Santo, se eu não tivesse sido humilde ali e cantado Aceitei Voz, sem lembrar a letra do hino, Ele colocou no meu coração na hora. Como que uma pessoa vai conseguir planejar e lembrar do letra do hino, sendo que já está nas últimas ali? Já está no meu minuto final. E o Espírito Santo colocou no meu coração, Ele falou para mim, você vai cantar este louvor. E o Deus de milagre, que fez um milagre na minha vida, Ele está aí agora, presente na tua casa. Ele está aí agora, presente na tua vida. Crê. Crê que o Deus de milagre está aí para fazer um milagre. Assim como Ele fez um milagre na minha vida, Ele vai fazer na sua. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? O Deus de milagre está aí. O Deus de milagre está aqui comigo. O Deus de milagre que me colocou de pé. O Deus de milagre que me curou. Que me deu uma nova chance para mim. E eu não perco a oportunidade que Deus me dá. Você está perdendo? Você está jogando fora a oportunidade que Deus está te dando para ir morar no céu, para se reconciliar com Ele? Como você se encontra diante de Deus nessa noite? Sabe que não era para mim estar aqui mais. Não era. Mas Deus marcou encontro comigo e com você nesta noite. Para falar para você que Ele te ama. E Deus que colocou um basta nesse sofrimento teu, mas abre o teu coração para o Senhor. Seja humilde. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele é educado. Ele bate na porta do meu coração e do seu coração. Se você abrir o teu coração, Deus entra e faz morada. Mas se nós não abrirmos o nosso coração para Deus de maneira alguma, Deus vai entrar. E se você abrir o teu coração, Jesus fala que aquele que vem a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Se eu abrir o teu coração para Deus, você não vai ser lançado fora, não. No dia de juízo, você vai entrar com Ele na glória. Você não vai ser lançado fora. Você não vai ficar de fora. Mas é que a palavra do Senhor está falando que se nós não formos humildes como uma criança, como é que nós vamos entrar no reino do céu? Soberbo, prepotente, arrogante, que não tem paz. Tem pessoas que às vezes não têm paz e quer tirar a paz das pessoas. Quem tem Deus tem paz. Quem tem Deus tem amor, porque Deus é amor. Jesus fala, eis que eu vos dou a minha paz, eis que eu vos deixo a paz. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem paz não tira a paz de ninguém, não perturba a vida de ninguém. Calma o teu coração, Deus está mandando falar, descansa em Deus.
Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem uma promessa. Deus também tinha uma promessa na vida de Moisés. Deus falou para Moisés que ele ia herdar a terra prometida, que ele ia até lá, entrar lá. Mas porque ele desobedeceu a Deus, ele não entrou na terra prometida. A promessa não se cumpriu na vida dele por causa de quê? Da dureza do coração dele. Em meio à luta, em meio à dificuldade, o que ele fez? Deus manda aquele povo falando na cabeça dele ali, reclamando e murmurando, porque ele estava ali tirando o povo do Egito, levando eles para a terra de Canaã, que era uma terra que manava leite e mel. E quando faltava água, quando faltava alimento, aquele povo começava a reclamar e murmurar, e ia falar na cabeça de quem? Na cabeça de Moisés. E a palavra do Senhor fala que Moisés ficou irado. Falou, Senhor, o povo está reclamando, quer água, como é que eu vou fazer para dar água para esse povo? Mas ele estava com ódio, com ira no coração. E Deus falou, Moisés, o que você tem na tua mão? Ah, Senhor, eu tenho uma vara aqui, eu tenho um cajado. Aí o Senhor falou para ele, fere, toca na rocha. Mas era para ele tocar, para ele relar na rocha. Ele bate. Com a ira, com o ódio que ele estava, ele bate. Quer dizer, ele desobedeceu a Deus. E por quê? Por mínimas coisas, ele não entrou na terra de Canaã. Por mínimas coisas, nós perdemos a nossa bênção. Por mínimas coisas, nós não entramos no reino do céu. Não precisa de grande coisa, não. É pouca coisa. Ah, jogou a felicidade. Tem gente que joga a paz fora. Joga a felicidade fora por mínimas coisas. Joga a alegria fora por mínimas coisas. Às vezes tem gente também que faz uma tempestade dentro de um copinho de água. Uma coisinha pequenininha, mínima, já faz um alvoroço. Karma, Deus está aí. Deus está contemplando o teu problema. Tenha certeza de uma coisa, que o teu problema nunca é maior que Deus. E tem gente que coloca o problema maior que Deus. Deus é maior que todas as coisas, que todos os problemas. Usa a tua fé, seja humilde. Quando nós somos humildes, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Como eu falei, o soberbo, Deus abate, mas o humilde, Deus exalta. Nós temos que ser humildes, ter humildade dentro do nosso coração. Não tem aqui, nessa terra não tem ninguém melhor do que ninguém. Pode sim, igual eu falei, pode ter aquele que é rico, tem aquele que é pobre, tem aquele que tem um grau médio. Mas se nós somos humildes, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Para Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem sim aquele que se entrega mais, aquele que tem um coração bom, que tem amor. Porque quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia ódio, colhe ódio. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não, que vamos plantar o amor. Para nós colher amor. E sabe que se você tem um problema difícil, uma causa na justiça, um problema que está difícil de resolver, o Deus de milagre está aí. O Deus que me deu a vida e que fez um milagre na minha vida. Que me curou em questão de segundo através do louvor. Eu tenho certeza que Deus visitou o teu coração através desse louvor, porque eu não tinha plano nenhum. Mas eu peço a direção de Deus para tudo que eu for fazer, quando eu vou fazer uma live, que eu falo, Senhor, que não saia uma palavra da minha boca que não seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Então eu não tinha preparado esse louvor para me cantar aqui não, nenhum. Mas o Espírito Santo sim, mandou que eu cantasse, que eu louvasse Ele. E Ele falou que eu ia fazer isso. Então, se eu obedeço o chamado, se Ele está mandando eu fazer, quem sou eu para recusar? Quem somos nós quando recusamos a vontade de Deus? Quando Deus fala comigo, eu obedeço, porque a palavra de Deus fala como Ele falou para Saul. Deus fala para Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Saul, o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o reinado dele, por quê? Desobediência a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? Nós pagamos um preço. Talvez nós perdemos até a bênção. É igual que aconteceu com Moisés. Moisés desobedeceu a Deus. Ele não perdeu a bênção dele? Ele entrou na terra prometida? Não entrou. A palavra do Senhor fala que ele chorou amargamente. Ele subiu no alto lá do morro da serra. Deus mostrou para ele, você está vendo lá, Moisés? Você está vendo? Tô, Senhor. Então, lá é a terra de Canaã. Aí ele ficou muito feliz, mas o Senhor falou para ele, não, mas você não vai entrar lá não. Você não vai entrar lá não. Já imaginou chegar no dia de juízo? Jesus falar para assim, Pai, tarde de mim, maldito, que eu não vos conheço, aqui você não vai entrar não. Chegou na hora de entrar lá no céu, Jesus falou, não te conheço. Não te conheço. Como é que você vai entrar lá? Porque não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Nem de qualquer forma, nem de qualquer jeito não vai entrar no céu. Chegar na hora, já imaginou?
Chegar no dia de juízo, Jesus fala só para mim, falar para você, ó, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Misericórdia. Então, igual eu estava lendo aqui a palavra do Senhor que Ele me deu, os discípulos estavam se debatendo um ao outro, perguntando para Jesus quem que era o maior no reino dos céus. Aí Jesus fala para ele, se não se converter, se não se tornar como menino, de maneira alguma vai herdar o reino dos céus. Jesus fala para eles. Então o que é que nós temos que fazer? Nos converter. Por que convertermos e fazer como menino? Porque uma criança, ela é humilde. Nós temos que ser igual criança. Perdoar, amar. Uma criança, ela guarda mágoa no coração, nem ódio, nem rancor. É o que eu já falei aqui no início. Uma criança não guarda essas coisas. E se nós quisermos entrar no céu, nós temos que ser igual a criança, ter um coração de criança. Quem aí que tem filho, ou conhece, ou tem um netinho, uma netinha, e vê uma criança que está ali com 4, 5 anos? Criança. Se nós não fizer como uma criança de maneira alguma, Deus, por que Jesus está falando isso? Ele está deixando por exemplo. Porque Ele quer me salvar, a mim quer salvar você. Eu não escolhi essa palavra, eu orei a Deus e busquei uma direção. E o Espírito Santo me deu essa mensagem. E o que Ele me dá, eu falo. Pensa que para mim é fácil trazer essa mensagem que dura? Não é. Mas eu sei que se eu não obedecer no dia do juízo, Deus vai cobrar de mim. Eu não quero. Não quero que Ele chegue de mim no dia do juízo e fale assim para mim, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Eu te mandei a mensagem, mandei você falar, você alertar, você abriu os olhos do povo e você não fez, você não me obedeceu. E eu estou aqui trazendo a mensagem e a palavra de Deus com verdade. Porque chegar no dia do juízo, eu não quero pagar esse preço. Eu falo com o Senhor todos os dias, Senhor, eu quero morar no céu. Meu alvo é o céu. Meu tesouro é o céu, a minha riqueza é lá. É lá para que eu quero ir. Eu não quero ir sozinha. Eu quero que vocês também vá junto comigo. É por isso que eu estou trazendo aqui uma palavra de salvação, uma palavra de verdade, que o Senhor colocou no meu coração. Então, seja qual for o problema que você está enfrentando, seja humilde. Seja humilde que a porta vai abrir. Seja humilde, adora a Deus na luta, na dor. E se serviu o quê? De experiência para mim. E hoje eu posso estar com dor, seja lá o que for, o problema que eu estiver enfrentando. Eu estou aqui adorando, porque eu sei que Deus, Ele habita no meio do louvor. Deus habita no meio do louvor. Deus, Ele habita. No louvor tem a presença de Deus. E a presença de Deus, quando está no meio do louvor, cura, liberta, sara, transforma. Eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus aí quando eu louvei. Porque a palavra de Deus fala que Deus habita no meio do louvor. Amém? Então vou ficar por aqui. Foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que tem gente que chegou quase no final. Mas eu tenho certeza que Deus falou no teu coração nesse pouquinho, nesse finalzinho. Amém? Saiba que Jesus te ama. Queria falar para vocês que eu também estou ali no YouTube. Queria que vocês entrassem no meu canal ali no YouTube, Sirlei Maria Silva, e se inscrevessem no meu canal. Porque tem muita gente que às vezes pega a live para metade, às vezes 14, 15 minutos. E lá às vezes tem uma live de 1 hora, 40 minutos, 45 minutos. Aí você pega a palavra, a mensagem por completa, qual o Senhor coloca no meu coração. Porque aqui não fica inteiro. Tem uma regra, né? Mas e por que eu tô falando isso para você? É para que você possa ali ouvir a palavra de Deus. É para a glória do Senhor. E eu não tô aqui fazendo isso porque eu quero, mas sim o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falou comigo, Sirlei, você vai fazer live. E eu nunca tinha feito live, eu nunca tinha falado ao vivo, nunca tinha pregado ao vivo. Mas foi o Espírito Santo de Deus que mandou, qual ele falou. Fechou minha sepultura para que eu pudesse estar aqui fazendo a obra dele, pregando a palavra. Então eu obedeço o chamado de Deus. Falar para mim que é fácil, não é. Mas ele dá graça. Como a palavra do Senhor fala, que ele não chama capacitado. Ele nos chama e nos capacita. Quem capacita nós é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Amém? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que estão ouvindo. Amém? Acho que é Petrila Oliveira, não estou chegando a enxergar direito, a Maria Vita Manfia, Luiz Henrique, Deus abençoe vocês grandemente.
Eu sei que Deus tem falado profundamente no coração de vocês, assim como Ele falou no meu. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar aqui fazendo uma oração e encerrando, amém? Senhor Deus Santo e Poderoso, eu te dou graça, Senhor, por mais um dia estar aqui ministrando a Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Peço que venha arrancar por terra toda a amargura, toda a tristeza desses corações, todo medo, toda a insegurança, tudo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo todo bloqueio na vida espiritual, financeiro, sentimental que há por terra agora. Eu repreendo todo bloqueio, todo embaraço, toda porta fechada que seja aberta. Alegra os corações tristes, ó Pai, da paz, da saúde, da alegria, do ânimo, Senhor, a força, Senhor. Dá alegria para essa pessoa viver, eu te peço em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então renova as forças dessas pessoas agora e venha dar paz, Senhor. Eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar vocês grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Que fica com Deus. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Quinta ou sexta-feira nós vamos estar aqui novamente fazendo a mensagem do Senhor. Amém? Para os corações de vocês. Uma coisa eu falo, obedecendo a Deus somente. Amém? Fazendo aquilo que Deus mandou, que Ele colocou no meu coração. Que Deus abençoe vocês muito. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Uma boa noite. Tchau.